de volta com o programa Conversa Franca, que hoje tem como tema a questão aí da aposentadoria, das mudanças que o país aí está passando pela questão da aposentadoria, e também vamos entrar um pouco no assunto dos empregados domésticos também, que teve algumas mudanças aí para quem quer contratar ou para o próprio empregado tirar dúvidas quanto ao assunto. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o contador tributarista e previdenciário, Toninho Camarano. Boa noite, Toninho, nós já nos falamos no primeiro bloco, né? Com certeza. No bloco anterior, a gente estava falando sobre a questão aí da idade, quando aposentar, a questão do fator previdenciário. E como que vocês estão trabalhando aí com essas mudanças, Toninho? Olha, Carla, quando um segurado chega no meu escritório e me procura para ver se tem condições ou não, se pode aposentar ou não pode, a primeira coisa que eu faço para ele, a primeira coisa que eu solicito do segurado, é que ele vá à Previdência Social e solicite um documento chamado CNIS. Esse documento, ele vai estar explícito todas as suas contribuições em termos de valor e todo o tempo que você contribuiu. Então, diante desse documento, mais os documentos, carteira, carnê, tudo que ele recolheu, tudo que ele passou na vida dele, eu juntando esses documentos, então sim, eu vou fazer um cálculo e vou fazer realmente a aposentadoria daquele segurado imediatamente. Porque aí eu vou fazer realmente o cálculo dele, é o mesmo que a Previdência iria fazer. Porque aí nós vamos analisar até a própria Lei 8.203 ou então a própria medida provisória 676. Quem sabe qual é o melhor, com qual lado que ele é melhor para ele, o benefício é maior. E também, às vezes, orientá-lo para, às vezes, pagar, às vezes, mais um ano ou mais 2 anos, às vezes, porque o cálculo ainda, matematicamente falando, ainda não é um cálculo que seja muito positivo para ele e que, às vezes, com esse tipo de contribuição que ele está exercendo no momento, pode ser que daqui a 2 anos, pode ser não. Eu vou fazer o cálculo estimativo, matemático, financeiro, ele vai mostrar para ele que daqui a 2 anos a aposentadoria dele pode ser muito melhor. É até um questionamento da Raquel do Pio 12. Ela fala que está com 50 anos e que tem 30 anos de contribuição. Aí ela pergunta, eu consigo aposentar com essa medida provisória ou vou ter que esperar completar os 55 anos? Raquel, boa noite para você, bacana a sua pergunta, pertinente, porque você está com 50 anos, já passou dos 48, você está falando em medida provisória, você não atingiu a medida provisória, você continua na Lei 8.213, perfeitamente você pode, quem sabe, até aposentar. Mas para isso, Raquel, é preciso pegarmos seus documentos, fazermos o cálculo, para ver se realmente você tem condições de aposentadoria. Dizer que você pode, você já passou dos 48 anos. 30 anos, eu vou ter que analisar aquilo que eu falei anteriormente. Será que em 98, quanto tempo que você tinha? Qual é o seu pedágio? Então, isso tudo eu tenho que fazer uma análise para dizer, agora sim você pode aposentar. A medida provisória, ela não derruba um pouco essa lei que fala, que determina a idade mínima de 48 anos? Isso, ela derruba o fator previdenciário, mas ela tem um quesito muito importante. O que é preciso para entrar na medida provisória? Você tem que ter 30 anos de contribuição. 30 anos de contribuição, mulher. E homem, 35. Sem isso, não fala-se medida provisória. Vamos falar na regra da Lei 8.213. Ah, tá. Camarano, nós temos também a questão de algumas classes, né, trabalhistas que a aposentadoria não são com 30 anos, são com 25, no caso de professores, no caso de professores. Como que aí é o cálculo para esses casos? Tudo que eu falei, Carla, é da mesma coisa. O que ganha com isso? Ganha que vamos colocar aquilo que eu falei que é 95, encare como homem 90. E a mulher de 85 passa para 80. Porque a legislação manda que eu adicione mais 5 anos. A mesma coisa que eu adicionar mais 5 anos nessa contagem que nós estamos falando, a mesma coisa que eu diminuir, eu perceber que o homem vai aposentar com 90 anos e a mulher com 80. Então, tudo a mesma coisa, só que eles ganham 5 anos. É como se Porque é somasse menor, né? mais 5 anos, além de todos esses dados, né? Com certeza. Agora vamos mudar um pouco de tema, apesar que eu estou vendo que nós estamos tendo muitas perguntas, o pessoal da produção está me passando, viu, gente, as perguntas, mas é porque a gente teve um probleminha aqui, então no terceiro bloco pode ficar tranquilo que nós vamos aí responder aos questionamentos de vocês, tá? A questão da contratação de empregados domésticos, né? Quais são os benefícios aí que os domésticos passaram a ter com a nova lei? Olha, cara, na realidade, a gente quando fala em empregado doméstico, a gente vai lembrar os tempos lá atrás também, o tempo que aqueles fazendeiros, que tinha aquelas meninas, aquelas crianças que trabalhavam ali como domésticas, que eram criadas junto com os seus filhos, viravam uma doméstica. Era muito, muito natural isso. E nós mesmos,
As nossas famílias, pessoas hoje com 80, 90 anos, aderiram aquelas meninas com 12 anos, 13 anos, adolescentes, e traziam para suas casas até para ajudar na criação e para ajudar dentro de casa, porque era muito normal que o casal, o homem iria trabalhar, a mulher ficava mais em casa. Então ele precisava de alguém que ajudasse, de companhia. Isso foi muito natural. E essas empregadas domésticas, eu acho que elas foram excluídas por muitos anos, cara. Eu acho que demorou demais da conta uma regulamentação, porque são trabalhadores tanto quanto nós. O meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho do pessoal que está aqui com a gente, é igual, mesma coisa. Para mim, não tem diferença alguma do mesmo trabalho que uma empregada doméstica faz. Então, essa legislação, ela entrou em vigor em 2013, já começou alguma coisa. Porque o que a gente faz na doméstica? A gente pagava um carnê. Simplesmente um carnê para manter o INPS dela em dia, né? E era isso que a gente fazia. Não tinha aí, uns assinavam a carteira, os outros não assinavam. Era uma coisa bem complexa. Agora, em junho de 2015, algumas coisas mudaram. Junho agora de 2015. Por exemplo, elas têm um intervalo de almoço. Era muito comum você ver uma empregada, não tinha tempo de almoçar, cara. Isso era uma coisa, não porque se quisesse fazer, porque era uma coisa rotineira no trabalhador brasileiro, numa empregada doméstica brasileira, era uma coisa muito comum. O adicional noturno, uma coisa importantíssima. Às vezes tinha que ficar mais tarde, não recebia nada para isso. É uma coisa injusta. O adicional de viagem, você pegava a menina e tem que viajar para lá e para cá. E o que a garota vai ganhar? O que esse empregado está ganhando se ele está sendo obrigado a viajar? Não tinha adicional nenhum. As férias fracionadas, importantíssimo. Porque às vezes eu vou dar 30 dias de férias para minha empregada. É complicado. Então eu dou 15 dias agora, posso dar 15 dias depois. Isso tudo foi criado agora em junho de 2015. Importantíssimo que você possa fazer efetuar essa férias em 2 períodos, porque absorve tanto para ela, quanto também para a dona de casa. Eu acho importantíssimo. Se você quiser fazer o contrato de prazo determinado, pode ser feito o contrato de prazo determinado, coisa também que não poderia anteriormente. E, mais importante, você pega muitas das vezes, você pega essas pessoas idosas. Hoje é muito comum que essas pessoas idosas tenham alguém para tomar conta. Essas pessoas tomavam conta num dia, no outro dia, não. Agora está regulamentado. Ela toma 12 horas, ela tem que folgar 36. É desumano, de um lado e de outro. Quer dizer, então são normas, essas normas, Carla, elas entraram em vigor a partir de 2 de junho de 2015. Agora, entram em vigor, ainda vão entrar em vigor, a partir de 1º de outubro de 2015, o Simples Doméstico, do qual você está se referindo. Então, esse Simples Doméstico, nós sabemos que a guia vai ser uma guia única de recolhimento. O que pode mudar? A redução. Nós hoje pagamos, o empregador paga 12, o empregado paga 8, chegando a pagar até 11, dependendo do valor. Tá? Então, hoje, com essa nova medida, essa nova lei do Simples Doméstico, essa redução vai para 8%. Então, de 12 cai para 8%. Mas, entra o fundo de garantia, importantíssimo para o empregado doméstico. Importantíssimo. Entra o fundo de garantia. Entra o seguro sobre acidente de trabalho de 0,08%. Tem que ter seguro. E o principal, um fundo compensatório de 3,2%. O que é esse fundo compensatório? É para poder, aquela multa de que você tem, se hoje você tiver um empregado numa empresa, você paga, quando você manda o empregado embora, você paga uma multa de 40% do fundo de garantia. O montante que a pessoa tem do fundo de garantia. Se tiver 10 mil, eu tenho que adicionar mais 4 mil reais, que é dela. Então, esses 3,2% vai fazer que esse valor já comece a ser depositado. É uma antecipação daquela multa de 40%. Aí você poderia me perguntar, mas se esse empregado pedir demissão, esse dinheiro que está lá volta para o empregador. Não fica para o governo, é do empregador. Ele vai lá e vai buscar o dinheiro novamente porque aquela empregada pediu demissão. Ele não tem que pagar a multa. Então ele vai retornar aquele dinheiro para os seus cofres, porque o dinheiro realmente é dele. O salário família, que é tão de direito do empregado, em qualquer sanção a empregada doméstica não tinha. E o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, obviamente, que vão ter algumas regras, como já modificou o outro seguro-desemprego também. É evidente que tinha que modificar, porque as coisas, existia uma... Carla, eu falo assim, existia uma empresa de seguro-desemprego, parecia que era... O sujeito já questionava o tempo certinho para poder estar sempre em seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego, para que ela tenha realmente os 3 meses de seguro-desemprego, ela tem que ter no mínimo
nos últimos 2 anos, 15 contribuições. Aí ela tem direito ao seguro-desemprego. Então, essas são as mudanças que vão ficar na frente dessa empregada doméstica. É isso que vai mudar. Ok. E você, telespectador, que quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto ou WhatsApp para o 9972-1640. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.